A cidade de São Paulo engolia seus cidadãos no ritmo acelerado das 6h30 da tarde. Era o momento em que o sol se espremia entre os arranha-céus da Avenida Paulista e os trabalhadores se apressavam para a volta para casa. Mas na região central, mais precisamente perto da Praça da Sé, a padaria O Pão de Cada Dia era um pequeno refúgio de cheiros de canela, café forte e massa fermentada. Isabela Santos, de 25 anos, era a alma daquele lugar, filha única de seu Carlos e Dona Lúcia. Isabela cresceu entre pães franceses e sonhos de padaria. Não era a mais vaidosa, mas tinha olhos castanhos que brilhavam com uma honestidade rara. Naquela tarde fria de setembro, enquanto seu pai, seu Carlos, passava o pano no balcão, Isabela foi para os fundos. Pai, o que vamos fazer com o pão de hoje? Sobrou muita coisa, especialmente as broas, perguntou Isabela, com sua voz meiga, que contrastava com o barulho lá fora. Seu Carlos, um homem de mãos calejadas e semblante sempre preocupado, suspirou, guardando o caixa. O de sempre, filha. Joga fora ou, se quiser, dá para algum vizinho. Sabe que não gosto de ficar dando as coisas para quem não merece. Isabela sentiu o habitual aperto no peito que a dureza do pai lhe causava. Mas, pai, é comida. E o senhor da frente, o velhinho que fica na escadaria. Seu Carlos a interrompeu, irritado. Nem pense nisso, Isabela. Já conversamos. Aquele mendigo é um pedinte, um morador de rua. Não quero que as pessoas pensem que o Pão de Cada Dia é um centro de caridade. Os clientes de bem vão sumir. Isabela aqueceu, mas a ordem paterna não sufocou o impulso de seu coração. Havia algo no idoso sentado nos degraus da catedral que lhe partia a alma. Ele parecia a imagem da solidão absoluta, mas tinha um modo de se portar que não combinava com suas roupas velhas e gastas. Dr. Fernando Albuquerque não era um mendigo comum. Aos 70 anos, exibia uma barba branca longa e desgrenhada, e suas mãos enrugadas, diferente de outros desabrigados, quase sempre seguravam um livro de capa dura. Seu olhar, de um azul profundo, era o de um homem que já tinha visto o topo, que havia vivido não na penúria, mas no luxo. E a verdade era exatamente essa. Dr. Fernando era o dono da Albuquerque Holdings, um império de construção civil e investimentos avaliado em assustadores 500 milhões de euros. O dinheiro não era o problema, a dor, sim. Após a morte de sua esposa, Beatriz, e a subsequente ganância e desprezo de seus 3 filhos, que ele considerava abutres interessados apenas na herança, Dr. Fernando sentiu que sua cobertura nos jardins era a prisão mais fria do mundo. Há 3 meses, tomou a decisão mais drástica de sua vida. Desapareceu. Deixou tudo a cargo do Dr. Rafael Godoy, seu diretor de confiança, e se disfarçou de mendigo. Seu experimento era simples, mas vital. Descobrir se neste mundo ainda existia a bondade pura, o amor ao próximo, sem esperar nada em troca. Havia percorrido cidades, e o resultado era invariavelmente o mesmo: ignorância, desprezo, ou, na melhor das hipóteses, uma moeda jogada no chão sem sequer um olhar. Mas então ele chegou à capital paulista, encontrou a escadaria da Sé. E, claro, Isabela. Naquela primeira tarde, Isabela reuniu toda a sua coragem. Pegou um saco de papel com um pão italiano ainda quente e 3 esfirras fechadas, atravessou a rua e se aproximou de Dr. Fernando. Ele levantou os olhos do livro. Por um instante, Isabela sentiu um arrepio. Aquele olhar azul era perspicaz, intenso, avaliando-a como se ela fosse a responsável por um grande julgamento. "Boa tarde, senhor", disse Isabela com a voz um pouco embargada, estendendo o saco. "É pão fresco, o que sobrou hoje, para o senhor comer algo quentinho." Doutor Fernando a encarou.
Não com a avidez desesperada que esperava, mas com dignidade. Pareceu hesitar, meditando. Por fim, aceitou o saco com uma leve reverência. Muito obrigado, senhorita. Que Deus a abençoe. O timbre da voz dele era grave, polido. Não era a voz rouca e submissa de quem vive na rua. A partir daquela tarde, a rotina se consolidou. Eram as 6h30 da tarde, quando Isabela fechava a padaria, preparava uma sacola discreta e cruzava a rua. Com o passar dos dias, a comida virou algo mais. Isabela começou a levar-lhe café quente em uma garrafa térmica nas manhãs frias e até um analgésico quando o via com dores. E com isso vieram as conversas. Dr. Fernando, a quem Isabela tratava apenas por seu Fernando, era um poço de cultura. Falava da história de São Paulo, da arquitetura dos edifícios e dos museus, com uma erudição que Isabela nunca tinha visto em seus estudos. Me diga uma coisa, seu Fernando, perguntou Isabela certa tarde enquanto ele lia. O senhor fala como um professor. Como o senhor veio parar na rua? Dr. Fernando fechou o livro e o azul de seus olhos se turvou com uma tristeza profunda. A vida, minha jovem. Às vezes, ela te tira o que mais importa e o resto perde todo o significado. O dinheiro não compra o que perdemos. Ele não se aprofundou e Isabela não ousou perguntar mais. Sentia que o passado daquele homem era um campo minado de sofrimento. A bondade de Isabela não era caridade, mas respeito. Ela o via como uma alma, não como um problema social. E isso, para Dr. Fernando, valia mais do que todos os seus 500 milhões. Seu Carlos, o pai, continuava desconfiado. Isabela, você está se apegando a esse sujeito. Isso não é bom. Quem sabe que problemas ele tem com a justiça? Ele a repreendia toda a noite. Pai, ele é só um homem sozinho. Não me pede nada, só aceita o que eu dou, defendia Isabela com firmeza. É o que ele diz, mas um homem tão lido, tão culto. Ele está escondendo algo, insistiu seu Carlos. E seu Carlos não estava errado. Dr. Fernando, sentado em seus degraus, era uma máquina de observação. Ele via como o mundo tratava Isabela, os clientes mesquinhos, a pressão do negócio. E via como Isabela tratava o mundo, sempre com o mesmo sorriso, a mesma gentileza, independentemente da condição social. Certa noite, quando as luzes da padaria se apagaram e São Paulo foi envolvida por uma garoa cortante, Dr. Fernando se cobriu com seu cobertor velho, encharcado, tentando encontrar algum calor. Ele tossiu, uma tosse seca e incontrolável. De repente, ouviu a porta de O Pão de Cada Dia ser aberta novamente. Era Isabela. Ela estava discutindo em voz baixa com seu Carlos, que se preparava para baixar a pesada grade metálica do negócio. Filha, vamos logo. Está chovendo muito, você vai gripar, disse seu Carlos. Espera, pai. Seu Fernando está todo molhado. Eu preciso levar um dos cobertores velhos. Ele vai ficar doente, implorou Isabela. E Dr. Fernando ouviu o som de um zíper se abrindo. Não, Isabela. Eu disse para você não se envolver mais. Já chega de pão e café. A voz de seu Carlos era um rosnado de frustração. Mas, pai, e se acontecer algo com ele? Ele parece tão frágil. Não posso deixá-lo ali tremendo, insistiu ela, com a voz cheia de angústia real. Seu Carlos bufou de raiva. Dr. Fernando ouviu o barulho dos passos rápidos de Isabela e, em seguida, o contato suave de um cobertor seco sendo jogado sobre ele. Se cubra, por favor, amanhã eu trago um chá, sussurrou Isabela, sem tempo para mais palavras. Dr. Fernando ficou paralisado, não pelo frio, mas pela emoção. Isabela estava disposta a desafiar o próprio pai, a receber uma bronca, apenas para dar um cobertor a um estranho que, para todos, não passava de um obstáculo na rua. Ela não lhe dava apenas pão, ela lhe dava sua alma. Naquele instante, Dr. Fernando Albuquerque, o homem que havia perdido a fé na humanidade, soube que seu experimento havia chegado ao fim. A bondade existia,
e ela se chamava Isabela Santos. Ele ficou ali, sob a garoa, sentindo o calor do cobertor. A tosse, porém, não cessava. O frio da madrugada era cruel e a umidade já havia penetrado seus ossos. A exaustão de meses na rua e a pneumonia incipiente eram demais para o seu corpo. Dr. Fernando fechou os olhos, sentindo um calafrio que não conseguia controlar. Em seu delírio, ele sussurrou o nome da esposa, Beatriz, e em seguida o de sua salvadora, Isabela. Ele desmaiou ali mesmo, nos degraus da Sé, com o livro caído ao lado. A última imagem que teve foi a da luz fraca da padaria de Isabela. A manhã seguinte trouxe um inverno rigoroso a São Paulo, com um céu cinzento e um vento cortante. Eram as 7:30 da manhã, e o barulho da cidade parecia abafado pela densa neblina. Na padaria, o pão de cada dia, seu Carlos estava de mau humor, acendendo os fornos. Isabela, já te falei que não gosto que durma tarde. Que horas você levantou para o preparo da massa? Perguntou seu Carlos, sem encará-la. Isabela, que tinha o rosto marcado pela insônia, deu de ombros. Acordei um pouco mais cedo, pai. O fermento pegou direitinho, a massa está perfeita. Ela omitiu a verdade. A imagem de Dr. Fernando tossindo e tremendo na noite anterior havia roubado seu sono. Sentia-se culpada por não ter insistido em lhe dar mais abrigo. Por volta das 8 horas da manhã, enquanto arrumava os pães doces nas prateleiras, Isabela olhou para a igreja. A escadaria estava vazia. Uma pontada de pavor atingiu seu peito. Seu Fernando nunca faltava. Ele era o único ponto constante naquela metrópole caótica. Pai, o seu Fernando. Ele não está lá, comentou Isabela, aproximando-se da janela com a voz tensa. Que bom, foi procurar lugar melhor. Menos um problema para nós, respondeu seu Carlos com indiferença, atendendo a um cliente. Mas Isabela sabia que algo estava errado. Saiu da padaria e cruzou a rua, olhando por todos os cantos e sob as marquises. Ela o encontrou a meio quarteirão de distância, caído sob um toldo de loja, longe da visão de todos. Estava pálido, tremendo convulsivamente, e sua respiração era superficial e errática. O cobertor de Isabela estava encharcado. Seu Fernando, pelo amor de Deus! Exclamou Isabela, ajoelhando-se no chão úmido, sem se importar com a sujeira em suas roupas. O idoso mal conseguiu abrir os olhos, que estavam vermelhos e vidrados. Ele balbuciou algo ininteligível. A febre era altíssima. Isabela lhe tocou a testa, e o calor que emanava dele era perigoso. Em seu delírio, Dr. Fernando começou a falar, mas não sobre livros ou a história paulistana. Ele falava sobre negócios. Beatriz, avise Luciana e Marcelo que a cláusula é inegociável. 50 milhões de euros, Rafael. Tem que fechar o negócio antes de dezembro, custe o que custar. Isabela paralisou. 50 milhões? Rafael, contratos? O que aquele homem estava dizendo? Ela tentou se convencer de que era o delírio da febre, os devaneios de alguém que sonha com a vida que não teve. A prioridade, contudo, era salvá-lo. Pai, Dona Lúcia, me ajudem, por favor. O seu Fernando está muito mal, gritou Isabela, correndo de volta para a padaria. Seu Carlos e Dona Lúcia saíram alarmados. Dona Lúcia, com um coração mais mole que o marido, cobriu o Dr. Fernando com seu próprio casaco. Carlos, liga para o SAMU, rápido, o pobre homem está morrendo de frio, ordenou Dona Lúcia. Dr. Fernando foi levado às pressas para o Hospital das Clínicas. O diagnóstico foi sombrio, pneumonia grave, com risco de sepse devido à desnutrição e à idade avançada. Durante os 3 dias seguintes, Isabela não saiu do hospital. Faltou ao trabalho, ignorando as ligações irritadas de seu Carlos. Isabela, é um absurdo. Você vai arruinar o negócio da família por causa de um desconhecido? É um morador de rua, filha. Ele não é seu parente, reclamava o pai.
Ele é um ser humano, pai, e ele precisa de mim. Não vou abandoná-lo. Ele me deu mais respeito e companhia do que muita gente decente desta cidade, respondeu Isabela com uma convicção que a surpreendeu. Enquanto Isabela velava por sua vida em um luxuoso escritório na Avenida Faria Lima, o doutor Rafael Godoy, diretor executivo da Albuquerque Holdings, estava no limite de sua paciência. Nada, nenhuma pista. Estamos falando do Dr. Fernando Albuquerque, o empresário mais rico de São Paulo não pode evaporar, esbravejava Rafael com o detetive particular. Rafael Godoy era o único que conhecia a fundo o experimento do Dr. Fernando, mas não concordava com ele. Havia negócios multibilionários paralisados e a ausência do patriarca começava a desestabilizar as ações. Nesse momento, duas figuras arrogantes e bem vestidas invadiram seu escritório. Luciana e Marcelo Albuquerque, os filhos de Dr. Fernando. Exigiam saber onde estava o pai. Rafael, seja direto, disse Marcelo, ajeitando o terno. A mídia está farejando. Se o velho teve um ataque ou sumiu de vez, precisamos garantir que o conselho não congele os bens. Luciana, igualmente fria, reclamou. E se ele tiver batido as botas, preciso da chave da fazenda. Você sabe que a coleção de joias da mamãe está lá? Rafael os olhou com desprezo. A ganância dos filhos era a razão da fuga do pai. As preocupações de vocês são mesquinhas. O pai de vocês não morreu. Ele tirou um recesso forçado. Quando ele decidir voltar, voltará. Recesso forçado? Zombou Luciana. Aquele velho está senil. Se ele não aparecer em uma semana, iniciaremos o processo para declará-lo legalmente incapaz. A Albuquerque Holdings não pode afundar por causa dos caprichos de um idoso. Os filhos partiram, deixando Rafael com a urgência de encontrar seu chefe antes que fosse tarde demais. Ele sabia que se Dr. Fernando soubesse que os filhos planejavam interná-lo, a retaliação seria implacável. No hospital, ao quarto dia, Dr. Fernando abriu os olhos. A febre havia cedido. A primeira coisa que viu foi Isabela, dormindo profundamente na cadeira desconfortável. O rosto dela estava marcado pelo cansaço, e suas mãos, calejadas pela farinha, estavam rachadas pelo frio. Ele a observou. Ela havia arriscado seu emprego e sua paz familiar para cuidar de um morador de rua. Em toda a sua vida, ninguém, nem mesmo seus filhos, havia demonstrado tal devoção. Quando Isabela acordou e o viu consciente, desabou em lágrimas de alívio. Ela o abraçou com a felicidade pura de quem recupera um ente querido. Ah, seu Fernando, que alegria! Pensei que o perderíamos. Não se preocupe, o pior já passou, meu anjo, ela sussurrou. Naquele abraço, Dr. Fernando soube que o teatro precisava acabar. Ele não podia mais mentir para o único ser humano que o havia amado sem máscaras. No entanto, para garantir que o coração de Isabela fosse totalmente puro, para afastar qualquer dúvida sobre a autenticidade de seu afeto, ele faria um último teste, o mais cruel de todos. No dia seguinte, ao receber alta, doutor, Fernando sentou-se na beira da cama e segurou as mãos de Isabela. Minha menina, ele começou, com a voz ainda fraca. Preciso ir. Enquanto estava aqui, recebi um contato, uma oportunidade de trabalho longe, no exterior. Tenho que viajar hoje mesmo. O rosto de Isabela entristeceu-se imediatamente. Mas tão depressa? Eu pensei que o senhor ficaria... Não posso, Isabela. Tenho que agarrar esta chance. Talvez seja a última. Mentiu o doutor. Fernando, sentindo-se um monstro por causar-lhe dor. Isabela assentiu, forçando um sorriso. Claro, seu Fernando. O senhor tem que pensar no seu futuro. Dr. Fernando olhou para baixo e, então, lançou o teste. Mas tenho um problema, Isabela. E me envergonha muito pedir isto. Não tenho dinheiro para a passagem nem para me sustentar no começo.
Preciso com urgência de 200 euros. Isabela ficou em silêncio. 200 euros. Para ela, era uma fortuna. O equivalente a quase metade do seu salário. Dr. Fernando sabia que para conseguir esse dinheiro, ela teria que fazer um sacrifício terrível. Eu vou conseguir, seu Fernando. Não se preocupe. Se é para o senhor ficar bem, eu vou conseguir, afirmou Isabela com uma determinação que gelou o sangue de Dr. Fernando. Excelente. Chegamos ao ápice da tensão. Aqui está o capítulo 3, o momento da prova de fogo, o sacrifício de Isabela e a dramática revelação de Dr. Fernando, em português brasileiro. Capítulo 3 de 4. O pedido de Dr. Fernando ecoou na mente de Isabela durante toda a noite. 200 euros. Era o preço da esperança para o homem que ela aprendera a amar como um pai. Para ela, essa quantia era uma montanha, resultado de meses de pequenas economias guardadas para uma eventual emergência familiar. Quando voltou para a padaria naquela tarde, seu Carlos a recebeu com a testa franzida. Já se livrou do seu amigo, Isabela? Já percebeu que não pode carregar o peso do mundo nas costas? Carlos, não é hora, interveio Dona Lúcia, percebendo o tormento no olhar da filha. Ela está exausta. Isabela abraçou a mãe e confrontou o pai. O seu Fernando está indo embora. Conseguiu um trabalho fora, mas precisa de 200 euros para a viagem. Eu tenho que conseguir. 200 euros? Seu Carlos soltou uma risada incrédula. Você perdeu o juízo. Onde vamos arrumar esse dinheiro? Nós mal temos para as contas, filha. Isso é luxo. Isabela mordeu o lábio. Sabia que o pai não cederia. O dinheiro só poderia vir dela mesma. Ela se dirigiu ao seu quarto nos fundos da padaria. Abriu um pequeno cofrinho de madeira que guardava poucas moedas e lembranças afetivas. Lá, envolto em um lenço de seda, estava o cordão de ouro de sua avó. Era o único objeto de valor sentimental e material que possuía. A avó lhe dera no seu aniversário de 15 anos com um conselho. Se um dia você estiver em grande aperto, venda, mas que seja por uma causa que valha ouro, minha menina. Lágrimas rolaram em seu rosto. Ela não vendia apenas ouro, vendia uma parte de sua história. Mas seu Fernando, sua dignidade e a chance de uma nova vida valiam mais do que qualquer metal. Às 9 horas da manhã do dia seguinte, Isabela foi a uma loja de penhores na rua do gasômetro. O avaliador, um homem sisudo, examinou o cordão. É ouro bom, moça. Posso te dar 200 euros exatos, nem um centavo a mais. Isabela apertou os olhos, segurando o choro. A transação foi feita. Sentiu um vazio no pescoço, mas uma certeza quente na alma. Ela havia cumprido. Voltou para a padaria e esperou. Dr. Fernando havia marcado de se despedir às 4 da tarde na escadaria da igreja. Dr. Fernando chegou pontualmente. Vestia as mesmas roupas surradas, mas havia uma tensão diferente em seu olhar, uma angústia que Isabela não conseguiu identificar. Isabela se aproximou dele com um sorriso forçado, estendendo um envelope branco e grosso. Aqui está, seu Fernando, 200 euros como o senhor pediu. Se cuide muito e prometa que, se tudo der certo, me mandará notícias. Dr. Fernando pegou o envelope. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma emoção incontrolável e profunda vergonha. Abriu o envelope, viu as notas amassadas, fruto de um sacrifício evidente, e soube o que Isabela havia feito. Uma jovem que não tinha nada havia vendido sua única herança de valor por ele. Naquele momento, Dr. Fernando Albuquerque desmoronou. Sentou-se nos degraus e começou a chorar. Era um choro silencioso, desesperado, um lamento pela maldade do mundo e pela pureza inigualável da mulher à sua frente. Por que, Isabela? Por que você fez isso? De onde tirou esse dinheiro? Soluçou o doutor. Fernando, sem conseguir encará-la. Isabela, confusa com a reação, ajoelhou-se ao seu lado. Não importa de onde veio, seu Fernando.
O importante é que o senhor tem. O senhor é uma pessoa boa e pessoas boas merecem uma segunda chance. Dr. Fernando levantou os olhos. Seu rosto, marcado pelas lágrimas e a sujeira, refletia a dor. Ele sabia que havia ido longe demais, mas também sabia que havia encontrado o que procurava. A alma mais nobre de São Paulo. Ele segurou as mãos de Isabela, indicando que o jogo havia acabado. Isabela, ele disse com a voz clara e firme, você não me conhece. Isabela franziu a testa. Como não? Conheço-o há 3 meses, cuidei do senhor. Você me conhece como seu Fernando, o morador de rua. Mas esse homem não existe. Ele é uma mentira, uma farsa que criei para provar uma hipótese. Doutor, Fernando enfiou a mão na mochila velha e tirou não o livro, mas um smartphone de última geração, caríssimo, que destoava brutalmente de suas roupas. Ele discou um número. Rafael, sou eu, Fernando. Sim, Fernando Albuquerque. Deixei de ser mendigo há 5 minutos. Preciso de você aqui amanhã, às 10 horas da manhã, em frente ao O Pão de Cada Dia. E traga o doutor Branco, o advogado, com todos os documentos da Albuquerque Holdings. É urgente. Ele colocou no viva voz e a voz do outro lado, grave e profissional, estava repleta de alívio e pânico. Doutor Fernando, pelo amor de Deus, estávamos procurando o senhor há 3 meses. A empresa está à beira do colapso sem suas decisões. Onde o senhor está? Estou bem, Rafael. Amanhã eu explico. Apenas venha e que ninguém mais saiba onde estou. É vital. Isabela estava branca como a farinha da padaria. Ela pensou que a febre tinha voltado, que seu amigo havia enlouquecido. Seu rosto passou da compaixão à descrença absoluta. Seu Fernando, o que o senhor está fazendo? Que piada de mau gosto é essa? O idoso se levantou com uma agilidade surpreendente. Não, minha menina. Esta é a verdade. Eu não sou um mendigo. Eu sou o Dr. Fernando Albuquerque, o dono da Albuquerque Holdings, o homem mais rico desta cidade com uma fortuna de 500 milhões de euros. Isabela começou a rir, uma risada histérica e quebrada. O senhor é muito engraçado. 500 milhões. O que o senhor não inventa? Eu não invento, Isabela. É a minha triste realidade. Beatriz morreu, meus filhos me abandonaram e eu me disfarcei para encontrar uma única alma neste mundo capaz de me amar sem interesse. E essa pessoa foi você. O rosto de Isabela se contorceu em mágoa e confusão. Sentia-se profundamente ferida. O senhor mentiu para mim, zombou de mim, fez-me vender o cordão de minha avó. Por causa de um teste? Doutor, Fernando se ajoelhou pela primeira vez na vida, ajoelhando-se perante alguém que não fosse sua falecida esposa. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro estava o cordão de ouro de Isabela. Ele brilhava sob a luz do entardecer. Eu o comprei de volta esta manhã, Isabela. Paguei o triplo ao penhorista. Não é pelo valor monetário. É porque você foi capaz de sacrificar o que tinha de mais precioso por um estranho. Isso não tem preço. Isabela pegou o cordão, sentindo o metal frio. A dor da traição e da humilhação superava o valor da joia. O senhor não tinha o direito, doutor Fernando. Não tinha o direito de brincar com a minha bondade. Eu sei, Isabela, e peço perdão, mas eu precisava ter certeza. E agora tenho. Você é o único ser humano que me olhou nos olhos em 70 anos. É a única pessoa em quem posso confiar. Dr. Fernando se levantou, sua postura retomando a imponência do magnata. Eu não sou o mendigo que você conheceu, mas sou o homem que você cuidou, solitário, ferido e buscando uma família. E minha decisão após esta prova é irrevogável. Ele respirou fundo, a voz grave e determinada. Quero que saiba que amanhã, quando meus advogados e meu diretor chegarem, você verá toda a verdade. Mas antes, quero lhe fazer a pergunta mais importante da minha vida. Ele olhou nos olhos assustados de Isabela, que ainda segurava o cordão e o envelope vazio. Isabela Santos,
Quero adotá-la como minha filha legal. Quero deixar-lhe todo o meu legado. Não é uma dívida, é o meu testamento do coração. A noite que se seguiu à revelação foi de intensa reflexão para Isabela. A incredulidade se digladiava com a dor da traição, mas também com a clareza da solidão de Dr. Fernando. Seus pais, seu Carlos e Dona Lúcia, estavam em estado de choque. Filha, ele é um bilionário, um mendigo bilionário. Isso não faz sentido, balbuciou seu Carlos, incapaz de dormir. Faz sentido, pai. Ele estava procurando algo que o dinheiro dele não comprava, respondeu Isabela, olhando para o cordão de ouro que agora repousava seguro. A manhã chegou com a promessa de um dia decisivo. Às 10 horas em ponto, 3 carros executivos blindados pararam em frente ao O Pão de Cada Dia. Desceram o Dr. Rafael Godoy, o diretor da Albuquerque Holdings, e o Dr. Branco, um advogado frio e calculista com uma maleta preta. Eles entraram na padaria e o cheiro de pão foi imediatamente ofuscado pela presença de tanto poder corporativo. Dr. Fernando, agora barbeado e vestindo um terno de lã cinza que lhe devolvia a aura de magnata, cumprimentou seus pais com um aperto de mão respeitoso. Dr. Fernando, o senhor nos deu um susto de morte, disse Dr. Rafael, visivelmente aliviado. Eu precisava de clareza, Rafael, e consegui. Apresento-lhe Isabela Santos, minha futura filha, e a família dela, seu Carlos e Dona Lúcia. O Dr. Branco abriu a maleta e colocou os documentos sobre o balcão onde Isabela pesava o pão. Eram papéis de adoção legal de adulto e a minuta de um fundo fiduciário avultado. Senhorita Santos, disse o advogado com a voz grave, seu pai, Dr. Fernando Albuquerque, estabeleceu um fundo fiduciário irrevogável de 10 milhões de euros em seu nome. Isso é um presente inicial. Independentemente de sua decisão sobre a adoção, este valor já é legalmente seu. Dona Lúcia chorou e seu Carlos cambaleou. 10 milhões de euros. Era uma cifra que mal cabia na imaginação de quem vivia do trabalho duro diário. Mas por que a minha filha? Por que toda essa loucura, doutor? Gaguejou seu Carlos, protegendo Isabela. Dr. Fernando sentou-se. Seu Carlos, seus filhos, Luciana e Marcelo, só me procuravam para me depenar. Esta menina, contudo, arriscou sua reputação e seu sossego para me dar um cobertor. Ela se expôs à sua raiva para me cuidar no hospital. E ela vendeu a única herança que possuía para me dar uma segunda chance. Ele olhou para Isabela com uma sinceridade que quebrava o coração. Ela me deu mais carinho e dignidade em 3 meses do que minha própria família em 70 anos. Ela é a única que merece meu sobrenome e meu legado. Não estou tentando comprá-la. Estou apenas reconhecendo a única pessoa que se importou com quem eu sou, e não com o que eu tenho. Isabela, que absorvia a dimensão daquele poder, finalmente se manifestou. Sua voz era baixa, mas firme. Eu aceito, Dr. Fernando. Aceito ser sua filha, disse, surpreendendo a todos. Mas eu tenho uma condição, e se o senhor não aceitar, não temos acordo. Dr. Fernando a olhou com respeito. Qual seria minha menina? O senhor não me adotará apenas a mim, declarou Isabela, segurando a mão de sua mãe. O senhor adotará minha família inteira. Meus pais não vão me deixar. Eles me criaram com o coração que o senhor valoriza. Se eu sou sua filha, eles são sua família. O Dr. Branco tossiu discretamente. Dr. Rafael balançou a cabeça. Mas Dr. Fernando sorriu, um sorriso genuíno e relaxado. Acordo fechado, disse Dr. Fernando, batendo na mesa. É a melhor condição que você poderia ter colocado. Nas semanas seguintes, o mundo corporativo de São Paulo foi abalado. Dr. Fernando comprou o prédio inteiro da padaria. Reformou o Pão de Cada Dia, transformando-a em uma boutique de pães e doces de luxo, nomeando Isabela como diretora. Para seu Carlos e Dona Lúcia, ele comprou um andar inteiro acima da padaria,
Um apartamento que finalmente lhes ofereceu conforto e paz. A cerimônia de adoção foi discreta, realizada no cartório da Sé, mas o significado era colossal. Para o Dr. Fernando, o verdadeiro contrato havia sido selado meses antes, na escadaria da igreja, com um simples pão. A notícia, claro, chegou aos ouvidos de Luciana e Marcelo Albuquerque. Eles apareceram na padaria, furiosos e acompanhados de seus próprios advogados. Isto é uma aberração, uma fraude. Papai está senil e essa aventureira está nos roubando, gritou Marcelo. Não ouse insultar minha filha. A voz de Dr. Fernando era um trovão. Vocês perderam o direito de me chamar de pai por conta da ganância de vocês. Isabela me deu a mão quando eu não tinha nada. Vocês me deram as costas. Dr. Fernando revelou seu plano final. O legado da Albuquerque Holdings será usado para criar fundações de apoio a desabrigados e famílias carentes. 30% de todos os lucros irão para a filantropia. Minha filha, Isabela, supervisionará a transição. Luciana e Marcelo tentaram entrar com ações judiciais, mas Dr. Fernando havia agido dentro da lei e com a mente sã. Eles falharam em reverter a adoção, mas, ao longo do tempo, vendo o renascimento do pai, começaram a buscar uma reconciliação, ainda que tímida. Um ano depois, Dr. Fernando Albuquerque celebrava seus 71 anos na sua antiga cobertura, agora cheia de vida. Isabela e seus pais estavam ao seu lado. Durante o brinde, ele falou emocionado. Há um ano eu era o homem mais rico e mais só do mundo. Hoje sou o mais rico em afeto e família. Minha filha Isabela me ensinou que a generosidade não precisa de retorno para ser valiosa. Ela me amou quando achava que eu era apenas um pobre velho. Isabela se levantou e o abraçou. E o senhor, pai, me ensinou que família não é o sangue que herdamos, mas o amor que escolhemos. Na manhã seguinte, às 7 horas em ponto, doutor Fernando e Isabela estavam na cozinha de O Pão de Cada Dia. O magnata de avental ajudava a amassar a farinha e a atender os clientes. Os paulistanos se acostumaram a ver o bilionário ao lado de sua filha, servindo pão com o mesmo sorriso de humildade. Dr. Fernando havia encontrado o propósito que seus 500 milhões não puderam comprar. E Isabela havia descoberto que se pode ter uma fortuna sem jamais perder a generosidade que torna a vida verdadeiramente rica.